segunda lei de Newton, tá? É o chamado princípio fundamental da dinâmica, que é a equação que todo mundo conhece, na verdade, né? Todo mundo já viu pelo menos uma vez essa equação, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Mas como eu já comentei no outro encontro online, essa é uma equação que é muito mal interpretada algumas vezes, né? Porque, primeiro, não é força igual a massa vezes aceleração, e sim é força resultante é massa vezes aceleração. Porque o que isso significa? Que a gente tem que olhar a combinação de forças, né? O que estão agindo sobre um mesmo corpo. Então, na verdade, o que o Newton disse com essa equação foi o seguinte: a gente está interessado em entender o que vai acontecer com um determinado corpo em uma determinada situação física, um determinado objeto, uma partícula, o que vai acontecer com ele. E entender o que vai acontecer com ele, ou seja, como ele vai se movimentar, é olhar como vai ser a aceleração desse corpo, se ele vai ter aceleração, se ele não vai ter. E se tiver, que aceleração é essa, né? Então, o que o Newton nos disse foi o seguinte: encontrem as forças que atuam sobre esse objeto, calculem elas, e aí, fazendo isso, vocês vão conseguir saber o que acontece com o corpo, ou seja, olhando as forças, né? E lembrem, isso aqui é uma equação vetorial, né? Porque as forças são vetoriais e a aceleração é vetorial também. Então, equacionando as forças, ou seja, somando elas vetorialmente, a gente encontra a força resultante nesse corpo, né, que equivale a uma única força, digamos, que poderia substituir todas as outras, né, que estão atuando nesse objeto. E essa força resultante, sim, ou seja, a soma de todas as forças que atuam no corpo, é igual a massa vezes a aceleração do corpo. E aí notem, é uma relação entre força e aceleração, e a constante proporcionalidade, que faz o papel de inércia, né, nessa relação, é justamente a massa. E é importante, né, lembrar que isso aqui é uma relação, então, de o que a gente vai descobrir sobre o corpo, de como ele vai se movimentar. E para isso a gente tem que encontrar justamente as forças. Obviamente, também vale o contrário, né? Se a gente souber a aceleração do corpo, a gente sabe qual é a força resultante nesse corpo. Notem que a gente não sabe necessariamente quais são todas as forças que atuam no corpo, né? Porque a gente, através da aceleração, a gente só consegue olhar a resultante. Então a gente pode ter várias forças que atuam no mesmo ponto, no mesmo objeto, e que elas se combinam de alguma forma que a resultante dela é proporcional à aceleração. Mas se a gente não conseguir exatamente identificar quais são essas forças todas, conseguir olhar só a aceleração, a gente vai conseguir ver a resultante, não cada uma das forças individualmente. Então veja uma relação entre as forças e a aceleração do corpo. Portanto, sabendo aqui o que está nesse lado esquerdo dessa equação, né, que são as forças, a gente consegue descobrir o que acontece no lado direito, que é a aceleração, ou seja, como esse objeto vai se movimentar. Unidades de força, né, sistema internacional, quilograma metro por segundo ao quadrado. Dá para ver isso aqui é massa vezes aceleração, né? Portanto, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E essa unidade de força ganha o nome de Newton, justamente em homenagem ao próprio Isaac Newton. Notem, né, o padrão de sempre do sistema internacional e de unidades, né, de convenção, é que a unidade, um newton, é escrita com N minúsculo. Ou seja, quando eu falo de um newton com N minúsculo, estou me referindo a uma unidade de força, ou seja, 1 quilograma, que é acelerado de 1 metro por segundo a cada segundo. O que isso significa? Que, que a gente tem o 1 newton é equivalente a pegar uma massa de 1 quilograma e aumentar a velocidade dessa massa de 1 quilograma de 1 metro por segundo a cada 1 segundo. Isso né, configura 1 metro por segundo ao quadrado, que é 1 newton. A abreviação, 1N maiúsculo, né? Lembrem, a abreviação sempre é o N maiúsculo.
Notem a diferença, né, do Newton, unidade, que é com N minúsculo, para o Newton, escrito com N maiúsculo, que é a pessoa, né, o cientista, o Isaac Newton. Bom, a gente já falou bastante sobre forças, né, a gente já usou bastante essa palavra e vai usar bastante ainda ela, vai usar muito ainda essa palavra, mas a gente não chegou a dizer o que são forças, afinal de contas, né? O que são essas forças? E, na verdade, força é uma palavra que a gente usa para determinar algum tipo de grandeza física. O que a gente observa na natureza é o seguinte, que quando a gente tem objetos diferentes, por exemplo, corpos, partículas, seja lá o que for, é possível que exista uma interação entre esses corpos. O que quer dizer isso? Que um corpo pode afetar o outro. Tá? E de que maneira essas coisas podem afetar? Basicamente, quando a gente pega um corpo, a gente pode ver que ele vai mudar o movimento ou o estado de movimento do outro corpo, fazendo, por exemplo, alguma coisa parar ou alguma coisa acelerar. Isso é uma coisa que a gente detecta, que a gente vê e observa na natureza. E a coisa que faz com que alguma coisa acelere ou não, né, essa interação a gente dá o nome de força. Tá? E essas interações que a gente chama de forças, elas a gente pode dividir em dois tipos básicos, essencialmente, que seriam interações, né, ou forças que acontecem com contato próximo, ou à distância. Na verdade, essa distinção entre essas duas coisas, ela é muito mais relacionada a nós, né, ao nosso cérebro e a como a gente vê as coisas no mundo, do que realmente a uma condição física, porque fisicamente não existe, na verdade, essa distinção entre contato ou distância aqui. Mas a gente pode pensar nisso da seguinte maneira, por exemplo, força de contato é quando alguém vai lá e pega um objeto, por exemplo, pega um copo numa mesa, ou empurra alguma coisa, né, ou joga alguma coisa. Isso tudo envolve contato próximo, né? E distância é quando pode acontecer uma interação, uma força, mesmo sem esse contato próximo. O caso mais comum que a gente pode pensar imediatamente é a gravidade, né? Afinal de contas, a gente sabe a Terra orbita o Sol e a distância entre os dois é muito grande, mas quem mantém a Terra na órbita é justamente a gravidade, que aqui a gente vai descrever, né, mecânica newtoniana, como uma força gravitacional, a força da gravidade, que no caso o próprio Newton descreveu, né, na época. E essas coisas que a gente observa na natureza, que a gente chama de forças, a gente também observa que elas têm a seguinte propriedade, que elas têm uma magnitude, ou seja, módulo, têm direção e têm sentido, portanto, são quantidades vetoriais, então descritas vetorialmente. A força, então, é uma grandeza vetorial, assim como a aceleração, né? Lembrem, quando a gente tem uma equação, né, que diz que uma coisa de um lado é igual ao que está do outro lado, essas coisas têm que ser equivalentes ou iguais, né, não apenas em magnitude, mas também em grandeza física, né? Então, se o que eu tenho aqui no lado esquerdo da minha equação, FR, é vetorial, uma quantidade vetorial, então eu tenho que ter do lado direito da minha equação, ou seja, MA também tem que ser vetorial. E isso a gente consegue justamente porque A é uma quantidade vetorial, aceleração é vetorial. Agora a questão é, bom, o que que vem aqui desse lado, né? Eu já mais ou menos falei o que são as forças, mas como que a gente vai botar alguma força ali? Porque o que a gente tem que fazer é conseguir encontrar essas coisas e botar ali no lado esquerdo da equação e somar elas. Para isso a gente tem que saber o que que a gente vai escrever ali, né? E o que a gente vai escrever ali vai depender da situação. E essas forças, tá, elas são dadas pelas chamadas leis de forças, tá? O que que é uma lei de força? É uma regra ou uma equação, né, que nos diz como é uma força. Então, ela me diz, por exemplo, que a força elétrica, digamos, é da seguinte forma, obedece à seguinte equação, que a força gravitacional é da outra forma e obedece uma outra equação.
E aqui a gente vai ver dois tipos, basicamente, de forças, tá? Eu já vou falar disso logo em seguida. E leis de força a gente vai ver poucas forças, a gente vai falar da força gravitacional, obviamente. Vamos falar da força de uma mola, né? Mas o resto das forças, vamos falar de força de atrito, mas no geral a gente nem vai chegar a ver muitas leis de força, a gente vai ver mais apenas a força descrita como um número, ou seja, uma magnitude que tem alguma orientação. Então, no geral, o que a gente vai dizer é, por exemplo, tem uma força de 10 newtons que empurra alguma coisa para a direita. Então, isso é uma das maneiras que a gente vai trabalhar e que mais vai aparecer aqui. Agora, o que é extremamente importante, então, para vocês lembrarem, entenderem, ao final dessa primeira parte da nossa explicação de hoje, é que essa equação, a segunda lei de Newton, né, força resultante é massa vezes aceleração, ela não é uma lei de força e ela não é uma definição de força. Tá? Na verdade, ela é uma relação entre causa e efeito. E o que é a causa? Causa são as forças, ou no caso, a força resultante. E o que é o efeito? O efeito é a aceleração. Ou seja, a gente põe forças ali do lado esquerdo, elas funcionam como a nossa causa e elas resultam em alguma coisa, tá? E o que é essa coisa? É a aceleração do corpo se a resultante não for nula. Lembrem imediatamente nessa equação aqui, né? Se o que está do lado esquerdo é zero, do lado direito também tem que ser zero. Então, se a força resultante é nula, a aceleração obrigatoriamente é nula. E a mesma coisa vale ao contrário. Se a aceleração for nula, ou seja, se eu não tenho aceleração, eu posso imediatamente afirmar que eu não tenho força resultante. Notem que a aceleração sendo zero, eu posso afirmar que não tem força resultante, mas eu não posso afirmar que não tenha forças, né? Porque as forças podem estar ali presentes se combinando, né, de uma maneira que a resultante dê zero, né? Então lembrem disso, tá? Isso é uma relação entre causa e efeito, né? Ou seja, o que causa o movimento ou mudança de estado de movimento são forças. Essa é a nossa palavra-chave e são as forças que a gente tem que encontrar e buscar equacionar o tempo todo para ver o que vai acontecer com determinado corpo, determinado objeto. Então, começar a dar alguns exemplos. A gente não vai ver muita coisa disso aqui, mas é bom que vocês saibam, pelo menos, tá? A origem das coisas. Então, isso aqui é mais um complemento, mas mesmo assim tem alguns detalhes que podem ser importantes. Quando a gente falar de forças, então, a gente vai ter essencialmente dois tipos de força. Na verdade, na natureza existem muito poucos tipos de força. Tá? Então, a gente consegue descrever tudo o que acontece na natureza com quatro tipos de forças assim, básicas, digamos assim, que poderiam aparecer para a gente. E aqui, na verdade, a gente só vai ter dois tipos. Um tipo é a chamada força gravitacional, que está associada justamente à gravidade, ou seja, à interação gravitacional. Essa força gravitacional foi o próprio Newton quem deu a expressão para ela. Então, vejam, isso aqui é uma lei de forças, tá? Então, isso aqui é uma lei de forças que nos diz que o módulo da força gravitacional, Fg, é G maiúsculo, que é uma constante, a chamada constante da gravitação universal, vezes a massa de um objeto, m maiúsculo, a massa de um objeto, vezes a massa do outro objeto, são os dois objetos que interagem gravitacionalmente, ou seja, existe uma força gravitacional entre eles, dividido pela separação entre eles ao quadrado. E, na verdade, quando a gente está na superfície da Terra, então, próximo da superfície da Terra, e próximo da superfície da Terra, na verdade, significa qualquer coisa até alguns quilômetros de altitude, porque lembrem, o raio da Terra é muito maior, né? O raio da Terra é de aproximadamente 6.400 quilômetros. Então, mesmo que a gente esteja a alguns quilômetros de altitude, isso ainda é muito pouco perto do raio da Terra, então a gente pode desconsiderar essa altitude. Quando a gente está próximo da superfície da Terra, então a gente pode ver que todas essas coisas aqui,
a gente pode escrever da seguinte maneira, né? A gente pode escrever que essa força gravitacional fica G, que é constante, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, vezes a massa do outro objeto, por exemplo, de vocês, de uma maçã, de uma pedra, uma bola, seja lá o que for. E aí reparem que todas essas coisas que estão aqui, que eu estou destacando em amarelo, elas são, na verdade, constantes, tá? E se a gente pegar todas essas constantes, substituir o valor delas, né, fizer essa conta aqui, usando o valor de G maiúsculo, né, a constante de gravitação universal, da massa da Terra, do raio da Terra, a gente vai encontrar um número que é 9,8 e as unidades desse número são unidades de aceleração do sistema internacional, né? Portanto, metros por segundo ao quadrado. E a isso a gente chama de G, G minúsculo, né? Que é a aceleração gravitacional de queda livre local próximo da superfície da Terra. E a gente consegue uma expressão, uma lei de força mais simples para força gravitacional, que é Fg é simplesmente a massa do objeto vezes a aceleração gravitacional local. Tá? E aí, sempre próximo da superfície da Terra, vale isso aqui. E aí, o outro tipo de força que a gente vai ver vai ser. A gente só vai ter esses dois tipos, tá? E o outro tipo a gente nem vai olhar ele em detalhe, na verdade. Que são as chamadas forças elétricas ou forças eletromagnéticas. Então, essas forças aqui, elétricas, eletromagnéticas, tá? Elas vão ser responsáveis por todas as outras forças que a gente vai ver. Tá? Na verdade, todas as forças de contato que a gente vai ver, inclusive aqui a força elástica, que é a força que uma mola faz, que tem essa lei de força aqui, que é chamada lei de Hooke, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Mas todas essas forças de contato, quando a gente está falando de puxar alguma coisa, empurrar alguma coisa, tracionar ou tensionar alguma coisa, atrito, todas essas coisas, na verdade, são forças elétricas, forças eletromagnéticas que estão ali escondidas. E a gente não vai se preocupar com a forma específica da lei de forças da força elétrica, que é uma coisa que vocês vão ver lá em Física 3 só. E por enquanto o que a gente vai fazer quando encontrar uma dessas coisas aqui vai simplesmente dizer o seguinte, por exemplo, alguém está empurrando um objeto com uma força de, vamos dizer, 50 newtons, tá? Paralela ao solo e orientada para a direita, por exemplo. Vai ser isso. E a gente vai lá e vai botar essa força de 50 newtons com determinada orientação espacial, e aí vai colocar ela na equação e somar com outras forças que possam estar ali ou não vetorialmente. Então isso vai ser suficiente para a gente não precisa entrar em detalhes de como é essa força. E basicamente a gente pode dizer o seguinte: tudo que não for força gravitacional, tá? Tudo que não tiver origem gravitacional para a gente, vai ser sempre alguma força elétrica, eletromagnética, que está ali fazendo um papel de uma força de contato. Então, a lei de força para a força elástica, tá? Que também é uma força elétrica, eletromagnética, que está ali escondida, ela tem a seguinte forma: ela nos diz que o módulo da força, F, né, de uma mola, corresponde a uma constante K, que depende da mola, tá? Que é chamada constante elástica da mola, vezes esse valor aqui de ΔX, que na verdade é a deformação da mola, tá? Por que deformação? Porque se vocês imaginarem uma mola, tá? Pequena, aqui, por exemplo, e vocês, qualquer um que já tenha pego uma mola, por exemplo, na mão, né, já deve ter visto isso. Se vocês colocarem essa mola deitada, por exemplo, em cima de uma mesa, ela vai ter algum comprimento padrão, ela tem um tamanho normal dela. Aí ela não está nem esticada nem comprimida. E quando ela está assim, se vocês começarem a encostar as mãos de vocês nas extremidades da mola bem devagar, vocês não vão sentir força nenhuma praticamente. Agora, se vocês começarem a comprimir essa mola, então vocês começam a apertar ela ou fazer o contrário, né? Esticar essa mola, distender ela, vocês vão começar a sentir, vai ser uma força cada vez maior que aumenta com o tamanho dessa mola, com a deformação da mola. E é isso que está
Aqui, esse ΔX é justamente a deformação da mola, quanto ela foi esticada ou comprimida. Então, essas vão ser duas leis de força que vão aparecer para a gente em alguns momentos, tá? Força elástica a gente vai ver um pouco mais quando for analisar trabalho, né? Mas é bom já vocês irem se acostumando com isso também. E no resto, como eu disse, o que a gente vai fazer é dizer tem alguma força de, digamos, 100 newtons para cima, ou tem uma força de 10 newtons para o lado. E isso vai ser suficiente para a gente.